Ó, Tá, então tá, Nádia. tá. Tá, vou te remover aqui e daí quando fores abrir aqui eu... Tá. E aí vai ficar, então, Suzeli, pode compartilhar a tua tela? Posso, peraí. Estão vendo? Sim. Tá. Deixa eu só confirmar se a gente já está online. Mas eu vou começar sem a... Você quer que eu comece já com a tela compartilhada ou sem e depois compartilho? Acho que a gente pode começar sem, que aí fica maior as telas e depois compartilhamos então. Tá? Aí eu coloco aqui. Então, pessoal, muito bom dia a todas e todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Tivemos problemas técnicos com o servidor da nossa universidade, então desde ontem à noite, final da noite, o servidor está com problema. O problema foi uma fibra ótica em Porto Alegre que caiu. Então, o pessoal está em Porto Alegre tentando solucionar o problema. Estamos esperando que o servidor volte para a palestra das 11 horas, né? Mas em decorrência de ainda não ter retornado, nós estamos com a palestra da Suzeli Damasceno sendo transmitida apenas pelo Facebook, tá bem? Então, peço a compreensão de vocês por essa situação. Então, vamos começar dando de novo um bom dia. Para quem não me conhece, eu sou professora Desirê Nobre, da Universidade Federal de Pelotas, sou professora do curso de Terapia Ocupacional e colaboradora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Rede de Museus da UFPEL. Sou a coordenadora deste evento e hoje, então, agora, na palestra das 10 horas, nós vamos ter a Suzeli Damasceno, que vai nos falar sobre acessibilidade web. Por que devo me preocupar com isso? Né? A Suzeli Rodrigues Damasceno é coordenadora do Movimento Web para Todos, especialista em comunicação acessível e inovação colaborativa, é graduada em jornalismo com especialização em marketing, administração da comunicação com o mercado e administração de organizações do terceiro setor. Então, Suzeli, muito bom dia, é um prazer te ter conosco, mais do que nunca, para que nós possamos discutir acessibilidade web. Nós estamos vivendo num momento que a tecnologia, mais do que nunca, está nos aproximando ou nos afastando cada vez mais. Então, é um prazer te ter conosco. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu te agradeço. E a fala é toda tua, então. Obrigada, Desirê, pelo convite. Muito legal estar aqui, saber, inclusive, que vai ser a primeira vez, né, que nós vamos debater juntos aqui essa questão da acessibilidade no virtual. Que a acessibilidade, né, até pelo que eu vi acompanhando, vocês vêm trabalhando, vêm discutindo isso no físico, no atitudinal, e realmente ainda é muito esquecida que a acessibilidade precisa ser também levada em consideração no digital, especialmente agora. Então, agora realmente evidenciou aí para todo mundo, né? Não só, e aí eu vou falar de acessibilidade aqui em tudo relacionado ao que a gente vê na web mesmo. Então, até essa ferramenta de transmissão que a gente está usando, ela também tem que ser acessível para se tivesse aqui um palestrante com deficiência visual, por exemplo, ele também ter a agilidade para se conectar bem facilmente aqui por essa ferramenta, os slides que a gente vai usar, que a gente vai compartilhar, os sites que a gente navega, aplicativo, então a gente vai falar bastante também disso daqui. Então, como foi um pedido, né, para eu me descrever rapidamente, eu sou loira, meus cabelos estão um pouco abaixo dos ombros, cabelos lisos, eu uso óculos, estou usando uma camiseta preta com logotipo em tons de rosa aqui do Movimento Web para Todos e um lenço colorido.
A apresentação que eu vou fazer, os slides estão principalmente baseados simplesmente com, como é que fala? Letras e um fundo colorido. Tem algumas imagens e eu vou descrever as que eu achar que realmente fazem parte do contexto, que ajuda no entendimento, tá? Senão a gente vai passando adiante. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, aí depois a gente conversa. Já está sendo exibida aí a tela? Sim, tudo ok. Legal. Então vamos lá, né? O porquê que a gente deve se preocupar com a acessibilidade digital. Antes eu vou começar só colocando uns números que já devem ser bem conhecidos aqui de vocês, né? Que no Brasil a gente tem um pouco mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. No mundo, 1,3 bilhão de pessoas também que têm algum tipo de deficiência. Que eles querem, essas pessoas também querem consumir, se informar, se relacionar, se divertir, estudar, tudo pela web, fazer tudo que a gente está fazendo, que já fazia antes e está fazendo ainda mais agora, né, nesse momento de isolamento, e muitos simplesmente não conseguem diante das barreiras, ou muita gente consegue, mas com muita dificuldade. E por que isso acontece, né? Porque o mundo digital, ele realmente ainda é inacessível para muita gente, né? Numa pesquisa que a gente fez no Web para Todos, né, com o apoio da Big Data Corp, na verdade a gente fez já duas pesquisas desse porte, né? A gente mapeou, a gente varreu, na verdade, todos os sites ativos do Brasil, que são mais ou menos, são um pouco mais de 14 milhões de endereços aí web, de sites ativos. A gente desenvolveu junto com a Big Data aí um sistema para passar por todos eles e tentar ver como que é a acessibilidade desses sites, né, de uma forma automática. Em agosto do ano passado, menos de 1%, né, 0,61% só desses sites eram acessíveis para navegação de pessoas com deficiência. Na nova pesquisa que a gente fez esse ano, né, em abril desse ano, aumentou, melhorou um pouquinho, né? Então a gente pode dizer que a gente está avançando um pouquinho ainda, tem muita coisa para ser feita, mas o fato é que a gente ainda continua com menos de 1% dos sites brasileiros com acessibilidade, né? Que permitem a navegação de pessoas com deficiência, né? De uma forma tranquila e simples. Essa imagem aqui é a imagem um print, né? De um jornal daqui de São Paulo, do SPTV, da Globo, em que o apresentador ele está mostrando, né, na tela aqui no monitor os números principais aqui dessa pesquisa, e nessa chamada, nessa abertura, inclusive, ele se demonstra ali muita surpresa, né, por esses dados e por esse fato da nossa web ser praticamente, realmente, todinha inacessível. E por que isso acontece, né? Porque quem trabalha com marketing digital e comunicação não está criando sites e aplicativos acessíveis para esse público, né? E eu estou falando aqui de portais de notícias, de lojas virtuais, bancos, museus, cinemas, plataformas de EAD, redes sociais, aplicativos e tudo que vocês podem imaginar mesmo que tenha nesse mundo da web. E quais são, né, essas principais barreiras de acesso, né? No mundo físico, a gente tem, às vezes, só falta de rampa de acesso em algum lugar, a gente tem as portas estreitas onde uma cadeira de rodas não consegue passar. E na web, né, o que seria isso, né? O que seriam essas faltas de piso tátil, por exemplo? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, todas as imagens que tiver em site ou aplicativo que não forem descritas, que não tiverem descrição, o código delas, né? Que quando a gente enxerga, né? Tá navegando pelo site e vê a foto, vê a imagem, a gente está ali conseguindo entender aquela informação. Para a pessoa cega e com baixa visão, que depende de um leitor de telas para fazer essa navegação,
ela precisa que essa imagem tenha uma descrição atrás dela, digamos assim, que é no código. E a nossa pesquisa mostrou que 83% desses mais de 14 milhões de sites não descrevem as imagens. Então, ainda mais hoje, né, que cada vez mais, né, tudo está muito visual, como é que essas pessoas, né, que são mais ou menos mais de 6 milhões de pessoas cegas e com baixa visão aqui no Brasil, como é que elas estão entendendo, como é que elas estão compreendendo, né, o que está sendo passado aqui, transmitido aqui nesses sites. Outra caso aqui de barreira é a falta de libras, né? A falta de interpretação aqui da língua portuguesa para libras. E aí eu não estou falando só de vídeo, não. Eu estou falando mesmo também dos próprios sites, dos textos, né? Os textos ali é possível a gente ter ou avatar, né, que aí transforma, né, aquele texto, traduz aquele texto lá em português diretamente para libras, e também a falta de libras em vídeos, aí seja por meio de intérprete mesmo humano, e de legendas, né, também. Então isso, para a gente poder incluir as pessoas surdas, né, que se comunicam prioritariamente por língua de sinais, né, que tenha ainda uma dificuldade grande na língua portuguesa, ou que realmente não aprenderam, não foram alfabetizados na língua portuguesa e se comunicam prioritariamente aí pela língua de sinais. A navegação, né, se o site não tivesse sido preparado para ele ser navegado, a gente usando, né, as teclas aqui do nosso teclado, né, ele também não é acessível aí para pessoas com deficiência motora, principalmente. Por exemplo, um tetraplégico, normalmente ele faz uma navegação usando uma paleta de bocas, né? Então, uma paleta de boca. Aí ele vai fazendo essa navegação usando o teclado. Se o site não tiver essa conexão com esse tipo de navegação, essa pessoa não tem autonomia para fazer esse tipo de navegação. Outros exemplos aqui, ó, de barreiras, são formulários que não funcionam por diversos motivos, ou porque não tem a descrição ali naquele campo do que é possível, do que tem que ser feito, né, naquele campo, aquela instrução clara, os botões que não funcionam com o apoio da tecnologia assistiva, ou sites e aplicativos que não tenham bons contrastes, né, o zoom de tela, né, que é para ajudar principalmente as pessoas aí com deficiência visual, que precisam pôr bastante zoom, né, ali na tela, para poder, né, navegar com mais tranquilidade, para ter autonomia nessa navegação. Contrastes de cores, né, que não confundam pessoas que têm algum tipo de deficiência ali visual, como pessoas que precisam, né, de daltonismo, né, agora lembrei a palavra aqui, daltonismo, por exemplo, e barreiras aqui como aqueles banners e aqueles pop-ups, né, que pulam assim na nossa frente, né, na tela, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade para achar aquele xizinho para fechar aquilo lá, né? Então imagina quem tem uma dificuldade motora para chegar naquele xizinho minúsculo ali, ou a pessoa que está fazendo a navegação ali pelo leitor de telas, ou pessoa que tenha, de repente, um grau mais alto de autismo e que se assusta ali com aquele banner pulando ali na nossa tela. Então, isso são alguns exemplos de barreiras de acesso, né, que esses sites apresentam, e isso realmente é algo que tem que ser quebrado, né? Essas barreiras elas têm que ser quebradas, e vamos conversar sobre como fazer isso, né? Aí vocês devem estar falando, tá, então essas barreiras existem, você acabou de falar que tem que ser quebrada, mas o que é então um site acessível, né? Um site acessível é aquele que segue todas as regras aqui desse W3C, né? W3C é um consórcio internacional que
estabelece os padrões, né, na web para que todos os sites se conversem, vai, entre aspas, assim, no mundo todo, né, para que eles tenham uma conexão entre todos, né. E aí, há mais de 20 anos, ele já tem essa cartilha aí chamada WCAG, que já está na versão 2.1, que determina todas as regras, são 78 regras ali, mais especificamente, de acessibilidade, né, que se todo mundo seguisse, né, essas regrinhas, os sites não teriam esse problema e seria realmente a internet, né, seria realmente o que ela se propôs a ser desde que foi criada, ou seja, um ambiente mais inclusivo e mais acessível possível realmente para ser muito democrático e que as pessoas conseguissem, né, se relacionar e se envolver aí no mundo todo. Então, essas regrinhas, elas servem tanto para designers, programadores e conteudistas. Ou seja, muita gente ainda acredita que a acessibilidade digital é só coisa de programador. Então, vamos imaginar que o programador realmente faça todos os códigos, faça parte dele, siga lá essas regrinhas da WCAG e faça parte dele totalmente acessível. Se as cores, por exemplo, né, escolhidas pelo designer, não tiver um contraste suficiente, se as letras forem muito pequenas e incompreensíveis, se a forma de navegação ali, né, essa experiência do usuário não for intuitiva, o site já não é acessível. O mesmo acontece também com o produtor de conteúdo. Então, vamos imaginar aqui que aí o designer e o programador fizeram um site perfeito, cada um na sua área seguiu mesmo as regras ali, né, que são necessárias, e aí o produtor de conteúdo não tem noção dessas regras e não descreveu a imagem, ou estruturou um texto de um jeito que é muito difícil de ser compreendido. Esqueceu de encomendar uma legenda ali ou de inserir uma legenda num vídeo, pronto, esse canal já deixa de ser acessível. Então, realmente é um trabalho que tem que ser feito sempre por essas três pontas. E aí, então, né, por que todo mundo deve se preocupar com isso? Eu devo me preocupar, você deve se preocupar, independente se você é designer, programador ou produtor de conteúdo, né, se você também trabalha numa instituição que tenha um canal digital e que de alguma forma, e se você tem uma rede social sua, mesmo que seja pessoal, e se de alguma forma você usa a internet, né, a web, para se comunicar com alguém, você já tem que se preocupar com isso, né? Mas eu vou dar aqui cinco motivos para ficar bem marcado aqui na nossa mente, que acho que isso pode ajudar aqui também nessa lembrança. Então, vamos lá. Primeiro, porque é lei. Então, se tiver que a gente pensar, imagino aqui que muitos de vocês conheçam a Lei Brasileira de Inclusão, mas talvez não tenham se atentado tanto ao artigo 63, que fala especificamente sobre páginas na web. Então, esse artigo 63, ele determina mesmo que todas as organizações que tenham representação aqui no Brasil tenham que ter seus sites acessíveis para a navegação de pessoas com deficiência. Então, fato. Segundo motivo aqui, um site acessível, né? Você tendo um site acessível, você vai ampliar o acesso, né? Aquela informação, a informação que você está transmitindo, para muito mais gente. Muito mais gente. Se a gente pensar realmente que um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência e que muitas delas, né, têm muitas dificuldades aí de acesso na web, imagina a possibilidade que você vai ter de ter um público novo, de ter um público maior aí acessando essas informações que você está se propondo, você está divulgando. Isso sem contar, isso eu não estou contando aqui as pessoas idosas, com baixo letramento, os imigrantes digitais. O que eu quero dizer com isso? Que um site acessível, ele melhora não só para as pessoas com deficiência, mas ele fica bom para absolutamente todo mundo. Então, vale realmente muito a pena se você pensar nesse ponto de vista de que você quer ampliar o seu mercado, o seu acesso à informação aí para muito mais gente. Terceiro motivo é que
essas regras, né, da WCAG, que já estão disponíveis aí na web, estão claras aí para muita gente já há muitos anos, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo, um segredo de Estado ou algo muito difícil de ser realizado. E aí é algo, né, que tem que ser trabalhado realmente nessas 3 vias aí, como eu comentei, né, dos designers, programadores e conteudistas, e não só no momento de iniciar um projeto, né? Inicia um projeto, lança e pronto, ele está acessível. Não, isso é contínuo, é constante. A cada atualização que você fizer nesse seu canal digital, você tem que estar com essa questão da acessibilidade na mente, para ele se manter acessível sempre. Senão, a primeira foto que você publicar lá e esquecer de descrever a imagem, por exemplo, ele já deixou de ser acessível. Então, o terceiro motivo aqui é que não é algo muito complicado, tem muitas formas simples de ir fazendo e faseando isso, e fazendo passo a passo. As regras existem, e então é só realmente arregaçar as mangas e tocar adiante. O quarto motivo é que um site acessível, ele é bom para tudo. É bom, o seu projeto vai ficar excelente em tudo, porque ele vai carregar mais rápido, tanto no celular quanto no notebook. Ele vai ficar mais bem posicionado aí nessas buscas orgânicas que a gente for fazer mesmo pelo Google. Há um privilégio mesmo desses sites que seguem essas regras, né? Ele vai ser mais intuitivo, as pessoas vão encontrar mais rapidamente as informações, vai gerar uma possibilidade maior ali de interação entre as pessoas. Então, ou seja, ele melhora mesmo, se você seguir realmente essas regras de acessibilidade, ele vai fazer bem para todo o site, né, para todo o projeto. E, em quinto lugar aqui, mas não menos importante, né, na verdade é só no quinto ponto aqui, é que realmente faz bem. Se você pensar, né, que o seu trabalho pode ter um alcance maior, que o seu trabalho pode fazer bem também para a vida de muito mais gente, por que você vai deixar de investir nisso, de fazer esse trabalho? Ainda mais vocês aí dessa área cultural, né, que é essencial para tanta gente. Por que não incluir todo mundo nisso? Então, você tendo essa noção no que você faz, vai te trazer realmente um propósito maior ali em tudo que você faz, e também você vai ter na sua organização um diferencial competitivo absurdo. Lembra que eu falei lá, né, que menos de 1% dos sites aqui do Brasil estão acessíveis para a pessoa com deficiência. Então, quem está se sobressaindo agora, né, esses menos de 1% aí, que estão acessíveis, eles estão certamente em vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, é bom realmente, faz bem tanto para o negócio quanto para a nossa vida. Mas então, né, o que falta? Então, se está tudo aí, está tudo claro, se eu tenho todos esses motivos aí, né, que você me contou, Suzeli, então o que falta? O que falta, então, para a web ser acessível, né? Falta, em primeiro lugar aqui, pelo que a gente acompanha, né, nessa nossa jornada, o empoderamento mesmo, né, das pessoas com deficiência, de fazerem valer os seus direitos, de exigirem mesmo que os sites onde elas navegam, os aplicativos que elas navegam, sejam acessíveis, que as atendam. Elas têm a lei a favor delas, né? Então, esse conhecimento e esse empoderamento, assim, ainda ele precisa ser mais estimulado. E falta também empatia da sociedade aí como um todo, em relação a essa falta o impacto dessa falta de acessibilidade, né, na vida dessas pessoas. Então, entender, não sei se em algum momento aqui algum de vocês passou por uma situação, por exemplo, se você não tem nenhuma deficiência, mas de repente quebrou um braço, eu sou destra, se eu quebrei minha mão direita e precisei fazer uma navegação usando a mão esquerda, usando o mouse direito, e como que eu me
me virei ali. Então, nesses momentos, às vezes temporários, né, de que a gente precisa ainda de mais acessibilidade, se a gente parar para pensar neles, assim, como isso sendo, infelizmente, ainda a realidade de muita gente, né, por conta dos sites inacessíveis, quando a gente tem essa consciência, a gente também muda o nosso jeito de pensar em tudo que a gente faz também na web para ser também mais acessível possível. Então, ainda falta simpatia, ainda falta né, esses outros 3/4 aí da população brasileira entender esse cenário para que realmente dê o passo a seguir, que é relacionado aí ao conhecimento. Então, falta de conhecimento mesmo é um dos grandes problemas aí que a gente identificou, e conhecimento geral, tanto de que a web ela nasceu para ser acessível e deixou de ser, tanto falta também conhecimento sobre o que são essas barreiras aí de acesso, né? Falta conhecimento em relação a como, então, fazer esses canais acessíveis, e falta conhecimento sobre legislação também, né? Então, é isso que, com tudo isso, né, por isso que o movimento Web para Todos foi criado, né, em 2000 e lançado em 2017, em setembro de 2017, justamente para contar para todo mundo sobre tudo isso, né? A nossa principal missão aqui é promover essa cultura de acessibilidade em todo o país, acessibilidade digital, né? Então, a acessibilidade no mundo físico, ela já vem sendo trabalhada, vem sendo discutida, e aí o Web para Todos veio para agregar também a discussão dessa acessibilidade no mundo digital, né? E como a gente faz isso? A gente faz isso por meio de palestras, então a gente dá muitas palestras, como essa que eu estou aqui com vocês agora, a gente participa de debates, de conferências, por exemplo, desde setembro de 2007 até agora, a gente deu mais de 150 palestras sobre o assunto em diversos ambientes, em diversos eventos, tanto corporativos quanto culturais, como esse agora. Participamos de rodas de conversa em ambientes que realmente são grandes produtores de conteúdo digital e que nunca tinham parado para refletir sobre isso. Nós também damos bastante curso, né, e oficinas para os profissionais que querem aprender, para os profissionais que lidam, né, diretamente ali com sites e aplicativos, que querem aprender a como transformar e a como fazer, né, esses canais acessíveis, mas também a gente ensina os gestores de projetos, né, aqueles que vão coordenar, né, o trabalho dessas pessoas. A gente também faz formações especiais com os gestores de uma forma geral que querem entender como a acessibilidade digital pode impactar a empresa, né, como um todo, que impacto que teria, né, um site acessível, um aplicativo acessível, uma intranet acessível, né, dentro de uma empresa. Então, esse contexto todo a gente também trabalha bastante, né, com esse olhar aí mais de formação, e também consultoria para ajudar realmente aí as instituições, as organizações a colocarem a mão na massa, a darem seus primeiros passos, a ficar com elas mesmo durante essa jornada aí de transformação digital em relação à acessibilidade. E outra frente aí muito forte nossa, né, no movimento, é essa de mobilização. Então, para essa promoção de cultura, para a gente contar ainda, né, para todo mundo que esses problemas existem e como eles são, a gente também faz algumas campanhas, né, de mobilização, como uma que a gente acabou de lançar agora, que chama Imagens que Falam. E
E o que por que a gente, né, lançou essa campanha agora focada em imagens, né, em descrição de imagens. A gente pegou essa barreira da falta de descrição de imagens. A gente percebe, né, que o problema realmente é muito grande. Tem muitas, ainda, né, as pessoas estão com muitas dúvidas em relação ao que fazer, a como fazer, para onde ir, e aí a gente decidiu, achou interessante, fatiar, né, esse problema. E aí a gente falou, bom, vamos fatiar e vamos começar talvez pelo que seja mais simples de ser resolvido, simples e mais rápido de ser resolvido e que vai causar já um impacto absurdo na vida de quase 7 milhões aí de brasileiros aí com deficiência visual, que é a descrição da imagem. Então, vamos focar nele, a gente vai focar nele nos próximos meses, passando informação. A gente vai ensinar, né, como fazer a descrição da imagem, com as ferramentas que é possível usar, o impacto dessa falta de descrição de imagem na vida das pessoas. Então, vai ser toda essa campanha educativa nos próximos meses, e aí nossa ideia é, no final dela, fazer uma nova edição, uma nova pesquisa aí nesses sites, né, nos sites ativos, aí nos mais de 14 milhões, para ver se isso andou, para ver o quanto isso melhorou. Nossa expectativa é que realmente as pessoas abracem essa campanha, que as organizações abracem essa campanha e realmente invistam na descrição das imagens aí em todos os seus canais, para a gente realmente diminuir essa barra aí e poder apresentar um número muito melhor do que o que a gente viu nessa pesquisa passada. Então, para os nossos colegas aqui com deficiência visual, eu estou mostrando um slide com a chamada aqui, né, da campanha Imagens que Falam. É um mosaico feito por 6 fotos, né, de 4 homens e 2 mulheres. Cada um deles está segurando um cartaz branco, e nesse cartaz branco, cada um traz uma frase né, sua do impacto da falta de descrição da imagem. Então, por exemplo, aqui o Gustavo Torniero, ele diz assim na frase dele: sem descrição nas imagens, não consigo ver as fotos dos meus amigos. A Margarida de Castro diz assim: sem descrição nas imagens, não consigo fazer o curso que eu quero. O Diniz Cândido diz assim: sem descrição nas imagens, não consigo saber a programação das lives culturais. O Sônia Hipólito diz assim: sem descrição nas imagens, não consigo comparar os preços dos produtos que pretendo comprar online. A Isa Meirelles diz: sem descrição das imagens, seu site e aplicativo, e app, não se comunicam com as pessoas cegas e com baixa visão. E o Gabriel Vicalvi diz assim: sem descrição das imagens, não consigo cuidar das minhas próprias finanças. Essas pessoas todas ou são cegas ou têm baixa visão, e fazem parte aqui da rede do movimento. Então, é um convite aqui para que todos conheçam mais, né? A gente tem mais detalhes sobre essa campanha aqui, tanto no nosso site quanto nas nossas redes também. A gente vai continuar divulgando sobre isso. Então, aqui eu trouxe um convite, né, talvez uma lista de dicas e de sugestões, né, pensando aqui na rede de museus, né, que vocês estão representando, está tendo, né, essa rede toda aqui que está participando, a universidade também, e todo mundo que estiver em outras instituições e que agora realmente se sensibilizaram em relação a essa questão da acessibilidade digital. Então, uma das primeiras coisas que a gente sugere é sempre envolver uma pessoa com deficiência nos projetos, em todos os projetos que vocês vão desenvolver. Então, vai criar uma página nova no site do museu, da instituição, da universidade. Puxa, vamos ver quem é uma pessoa com deficiência que tem aqui no nosso grupo, no nosso time ou em outros times que possam dar opinião, possam colaborar aqui com essa construção. Vou fazer uma campanha nova agora e que em algum momento a gente vai fazer divulgações em redes sociais por algum motivo.
vamos conversar, vamos envolver essas pessoas com deficiência aqui mas na organização que eu trabalho, olha só, não tem nenhum funcionário com deficiência. Convida alguém de fora. Chama alguém de fora. A gente tem mais de 1/4 da população brasileira aí com algum tipo de deficiência. Vai ser impossível não conhecer nenhum. Então, tornem, né, também outra possibilidade aqui, né, outro pedido é tornar os canais digitais, né, acessíveis, e assim que ele for, né, que ele estiver acessível, divulgue amplamente esse, né, para as pessoas que esse site está acessível, que esse aplicativo está acessível, que vocês estão trabalhando com essa visão também nas redes sociais. Divulgue. Quanto mais as pessoas souberem, né, que existem esses canais acessíveis, mais elas vão indicar para outras pessoas, e aí vai ser bom também para o teu negócio, vai ser bom também para a tua instituição. Inclua a acessibilidade digital na fase do planejamento. Então, vai ser muito mais fácil para vocês se vocês já tiverem isso em mente, e desde o início que vocês forem planejar qualquer coisa, inclusive uma aula online, que vai ser um único dia, 1 hora só, mas eu vou planejar essa aula, antes de já sair planejando o conteúdo em si. Nessa fase de organização de como esse momento vai ser, já pense ali na acessibilidade digital. Puxa, então, que recurso que eu tenho que pensar para fazer o meu PowerPoint ficar mais acessível? Aí depois eu vou passar um material também por e-mail para esses alunos. Será que eles vão conseguir navegar por esse material ali com o leitor de tela? Será que eu vou fazer de um jeito que as letras estarão de um jeito que são mais visuais, que são mais fáceis de serem lidas? Meu texto vai estar mais simples ou não? Então, pensar nisso tudo nesse momento do planejamento vai ser muito mais fácil a execução, muito melhor do que depois ter que adaptar algo que já está pronto. Outra diretriz aqui é seguir mesmo, inserir o tema na grade curricular aí para os professores, né, das universidades aqui que estão participando. Insira esse tema e, de alguma forma, em todas as disciplinas da universidade. Coloque na cabeça, né, de todos esses alunos aí que estão se preparando aí para ir para o mercado de trabalho, para desenvolver um novo projeto, que eles também precisam fazer tudo que eles né, forem fazer na vida, independente da profissão que sigam, que façam isso também pensando em tornar acessível no mundo digital, né? Para eles também terem essa consciência. Lembra que eu falei lá que falta muita empatia? Vamos já colocar essa questão da empatia também entre os alunos nessa fase de aprendizado. E não deixá-los ir para o mercado e ver que o que eles estão fazendo, eles já começaram a fazer excluindo essas pessoas do seu trabalho. Outra sugestão aqui é realmente incluir em todas as licitações, né, e concorrências que vocês forem seguir nas suas instituições, colocar a acessibilidade como exigência. Os fornecedores, os produtores de conteúdo digital, os desenvolvedores, são obrigados a entregarem serviços com acessibilidade. Isso é garantido pela lei. Então, exijam isso, exijam como né, nessa licitação, como algo realmente que tem que ser entregue, cumprindo todas as regras ali da WCAG. E participe. Aí o convite mesmo de participar da nossa campanha, Imagens que Falam. Transforme também as imagens de suas instituições assim, em palavras, né, para elas serem também compreendidas por pessoas aí com deficiência visual. Nas suas redes pessoais e profissionais, procurem também de escrever as imagens que estão lá, tanto em fotos, quanto os vídeos, quanto os gráficos. Participem disso também, abracem essa campanha e vão contando para a gente, vão estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo.
E porque é isso, o que a gente mais quer mesmo é que vocês venham conosco, sejam protagonistas aí, né, dessa transformação digital que a gente está promovendo aí no Brasil. Vamos fazer do Brasil realmente ser um exemplo de inclusão e de acessibilidade aí também no mundo digital. Aí é isso, meu recado para hoje, meu aquecimento aí eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu parar de transmitir aqui a tela. É isso. Aqui, Suzeli, que maravilha te ouvir. Acho que, de fato, trouxeste pontos que são fundamentais para a gente pensar nesse momento agora, que a gente está cada vez mais usando as plataformas digitais, né? Então, a gente pensar que a maioria dessas plataformas não estão acessíveis, né? Inclusive, é uma situação que a gente vem comentando desde o início da semana no seminário, que a nossa plataforma da UFPEL que nós utilizamos, ela não é acessível, ela é acessável, né? E isso acontece em vários sites, né? A gente sabe que não são acessíveis, mas se consegue acessar uma parte do site. Isso está correto? Não está correto. A gente precisa continuar melhorando, né? Então, desde o início da semana, a gente vem reafirmando essa situação do nosso evento, né? Que é um evento que trata de acessibilidade. Então, a gente tem buscado solucionar esses problemas, mas sabe que tem coisas que vão para além da organização do evento, né? Então, sempre que o pessoal pede para a gente aumentar a janela do intérprete, a gente faz de tudo que é possível para tentar colocar as legendas. Então, a gente só consegue que seja legenda pela transmissão do Facebook, não conseguimos colocar a legenda na plataforma. A plataforma da UFPEL ainda está em atualização, então acredito que em breve já vai estar a funcionalidade do Closed Caption, que aparece para a gente a funcionalidade, mas ela não acontece ainda. Então, de fato, é uma das dimensões de acessibilidade que ainda está invisibilizada e que a gente precisa, sim, reafirmá-la, discutir mais sobre ela para que a gente consiga efetivá-la. Assim como as outras dimensões, né, que a gente sabe que, de fato, a dimensão que mais se fala, que mais se discute ainda é a arquitetônica, mas que as outras dimensões já estão sendo mais visualizadas. Só que quem continua invisualizada é a acessibilidade web. Então, nesse momento, muito me questionei, logo no início da pandemia, que começaram aquelas divulgações várias de visitas virtuais do Google Arts, de outras plataformas para visitar museus. E eu, na minha pesquisa do mestrado, eu trouxe a questão da acessibilidade web, né, porque eu verifiquei os princípios do desenho universal nos museus vinculados ao IBRAM. E aí, uma das verificações que eu fiz foi com relação à acessibilidade web. E, de fato, essas plataformas não são acessíveis, né? Não estão para todos os públicos. Então, foi uma discussão que eu trouxe e fiz essa verificação. E quando se começou, então, essa disseminação do vamos fazer as visitas online aos museus, vamos conhecer as cidades que são patrimônio através da internet, eu fiquei me questionando justamente nisso, né? Mas para quem vão ser essas visitas? Até quem chegam esses museus, essas cidades? Então, por exemplo, eu sei que tem uma plataforma que disponibiliza uma visita virtual a Ouro Preto, né, que é uma cidade que é patrimônio da humanidade, que tem vários problemas arquitetônicos, né? Então, ter o acesso virtual a Ouro Preto é fundamental para muitas pessoas, mas também não está para todos, porque a plataforma na qual a visita virtual é feita não é acessível. Então, são coisas que a gente ainda precisa discutir muito, né? Transferiu para plataformas as mesmas rampas e problemas lá de acesso de Ouro Preto, por exemplo, né? Exatamente. Fizeste uma ótima analogia. Bom, Suzeli, estão chegando perguntas no nosso Facebook. Eu vou fazer aqui, então, a primeira, tá? Da Lenira Costa, que pergunta, então, como o uso obrigatório da máscara, acredito que tenha gerado desconforto e limitações.
Gostaria de perguntar como os leitores labiais estão fazendo para se comunicar. Eu não sei se tu consegue responder essa para nós, ou foge um pouquinho, né? A minha especialidade realmente é na acessibilidade web, mas até por conta, né, do envolvimento que a gente tem aí com muita gente da comunidade surda, realmente o que eles comentam, e não só os surdos sinalizados, né, mas como ela falou, né, quem faz leitura labial, está tendo muita dificuldade mesmo com a máscara sem a visibilidade aí da boca. Então, as pessoas estão realmente comentando. Tem gente já fazendo máscara com a parte aqui onde da boca com transparência, mas ainda, até no caso, acho que se a própria TV Globo, assim, né, os jornalistas usassem dessa forma, acho que disseminaria mais essa possibilidade aí da transparência, mas realmente é um problema também. Com certeza. Estão chegando várias parabenizações, Suzeli, dicas valiosas e plenamente aplicáveis. Ceissa Barros, grata. Parabéns pela valiosa contribuição. Então, eu vou fazer um bloco de 3 perguntas. Pode ser? Pode. Okay. Então, a Michele Alheiros pergunta: às vezes percebo que um site se comporta de forma diferente no celular e no computador. Por que isso acontece? A outra pergunta é do Hilary Elton, que traz: só 1% dos sites são acessíveis? E como vai ser depois da revolução tecnológica para as pessoas com deficiência trabalharem? Ananda Araújo, parabéns pelas suas significativas contribuições. O custo para tornar um site acessível é alto? Então, vamos lá. A primeira questão, né, sobre, às vezes, o site que se comporta diferente, né, no computador e no celular, né? Esse é um problema aí especificamente de responsividade, né? Então, além, né, dessas questões aí de acessibilidade, se você seguir as regras mesmo também de acessibilidade, você também vai fazer que o seu site ele se comporte bem, né, tanto no celular quanto no notebook. Mas existe também quem está fazendo sites com com problemas, né, de comportamento aí no celular, né, quando o site não se adapta à tela pequenininha, esse site não é responsivo, ele não está adaptado para todas as plataformas. Então, isso é uma regra mesmo que tem que ser seguida, né, para todo desenvolvedor realmente tem que seguir. E aí o objetivo é que ele realmente, ao ser acessado pelo celular, ele se transforme, ele se adapte mesmo para que essa navegação seja fácil de ser compreendida e de ser navegável. Então, ele dá uma boa mudada. Se vocês até fizerem o teste de acessar o site do Movimento Web para Todos na internet, né, pelo computador e pelo celular, vocês vão ver que ele vai aparecer de um jeito diferente, seguindo as mesmas cores, os mesmos projetos, tal, mas de um jeito diferente, acessível também. A outra questão foi em relação a, né, como vai ser, né, a inclusão, né, das pessoas com deficiência aí no digital. Realmente é assustador, e não é nem que 1%, né, está acessível, é menos ainda de 1%, né, que está acessível, isso considerando tudo. Por isso que a gente tem esse desespero aí de falar, né, para todo mundo mais rapidamente, para fazer essas adaptações, porque senão não vai adiantar vocês seguirem a lei de cotas, por exemplo, e de contratar as pessoas com deficiência, vocês vão colocá-las para dentro da instituição e elas não vão conseguir acessar nem nem a própria intranet, nem realizar o trabalho delas aí, porque as plataformas aí digitais internas não vão ser acessíveis. E antes disso ainda, se a aplicação para a vaga, né, for via site da instituição, se o site não estiver acessível, então nem aplicar para a vaga ela vai conseguir. Então, realmente, é mais urgente. O problema é bem grande mesmo e é realmente urgente. E a terceira pergunta aí eu já esqueci. Como é que é mesmo? Que era... Só um minutinho que eu estou gerindo tudo aqui.
Um minutinho. Agora ela... Nossa, me fugiu. Eu acho que foi a pergunta do custo para tornar um site acessível. Do custo. A gente costuma fazer uma analogia da casa, né? Então, você está construindo a casa. Se você planeja essa casa com acessibilidade, você já vai construir essa sua casa com as portas mais, os batentes, né, das portas mais amplas, você vai ter rampa, não vai ter escada, somente escada em lugares assim, né, da casa, você já vai construí-la pensando e deixando tudo acessível, né, já desde essa fase aí da planta. Então, isso não vai mudar em nada ali, praticamente, o seu custo, né? Você já vai fazer esse planejamento total aí com acessibilidade. Fazer adaptações depois, aí você vai ter, fazendo analogia com a casa, você também vai ter que quebrar uma parede, muitas vezes, ou quebrar a batente da porta ali, mudar tudo aquilo lá. Então, isso vai gerar realmente um custo a mais ali de mão de obra, de peça, de... material ali de construção, é a mesma coisa com o site. Então, se você planejar ele desde o início, praticamente ele vai ter o mesmo custo, ou no máximo, há uma estimativa aí de no máximo 5% a mais ali do custo, dependendo do tipo de projeto que você vai desenvolver. Agora, em relação à adaptação, aí também vai depender dessa análise aí do que vai ser necessário adaptar para você ir quebrando essas paredes e colocando os novos cômodos aí. E tem muitas coisas que independem, né, por exemplo, se você é um produtor de conteúdo, que você já pode começar agora mesmo, você vai colocar um conteúdo agora no seu site, já agora você já pode começar a fazer diferente, sem ter um custo adicional para isso. Então, você já vai prestar atenção no texto que você vai escrever, na descrição da imagem que você vai colocar. Ah, mas meu site ainda não está acessível, ele não tem ainda o campo de descrição da imagem. Começa hoje já descrevendo ali onde é possível. Isso que a gente fala, assim, não espere um mundo ideal. Se a gente esperar o mundo ideal, né, para desses 100% das plataformas estarem acessíveis em sua programação, para a gente começar a mudar, então aí você esquece, aí realmente vai ser um processo mais difícil. Então, por isso que a gente optou por essa campanha agora da descrição da imagem, porque é algo que você já vai dar o primeiro passo, e se você der o primeiro passo em algo, né, relativamente simples, você já vai ter aquilo na consciência, você já vai ter aquilo martelando, né, na tua cabeça em todos os outros processos que você vai fazer. Então, na verdade, o que tu vem colocando aí é o que a gente também já vem dizendo, que para além dessa dimensão da acessibilidade, que é a acessibilidade web, a gente precisa da principal, que é a atitudinal. Né? Então, quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente repensa as nossas atitudes, a gente consegue acessibilizar ou ir implementando aos poucos, né? Exatamente. Então, de fato, é o que nós viemos comentando desde a primeira palestra do seminário. Então, vai ser difícil acessibilizar o ambiente 100%. A gente sabe que é muito complicado abarcar a todas as pessoas, incluir a todos os públicos, né? Então, que se faça aos pouquinhos e que se comece primeiro pelas mudanças atitudinais. Porque a partir das mudanças atitudinais, então, a gente vai implementando as outras dimensões conforme for seguindo, conforme as coisas forem andando, né? Eu vou fazer, então, mais o último bloco de perguntas que chegaram para nós no Facebook, que elas se complementam também, tá, Suzeli? A primeira é do Rodrigo Machado, que fala, então, primeiro, parabéns pela palestra muito clara e elucidativa. Na sua opinião, o artigo 63 da LBI é auto-aplicável ou precisa ser regulamentado? Por quê? Depois, a segunda pergunta é do Facebook Ideia, da UFSCar. Existe alguma normativa sobre a questão de diversidade de gênero? E aí colocam ali o todos com arroba, o todos com x, todes, todes, todas, todos, etc.
para respeitar tanto os leitores de tela quanto a diversidade de gênero dos usuários. Então, finalizando as perguntas, a Cida, acredito que seja a Cida Leite, né? Há algum movimento para acessibilidade para pessoas com deficiência visual no Instagram? Vamos lá, então, começando aí pela legislação, né, o artigo 63, ele realmente ainda precisa de uma regulamentação, né, de uma clareza maior ali nessa forma aí de de punição. Hoje ainda fica muito a critério, né, da avaliação aí de cada juiz. Então, há um trabalho sendo feito aí, inclusive nós estamos também participando disso, para apoiar e para ajudar nessa questão aí dessa clareza em relação ao cumprimento do artigo 63 aí da LBI. Tá? Mas ainda do jeito que está, ainda depende realmente do critério e da avaliação de cada juiz, de acordo com a reclamação que vier. Em relação à normativa aí do TODES, do todos com X, com arroba, com qualquer coisa, isso a gente realmente não recomenda, a gente, na verdade, desrecomenda fortemente, pelo seguinte sentido, isso realmente não é inclusivo. A gente entende que existe, né, uma necessidade aí de representatividade, de né, um contexto aí muito mais amplo. Então, o que a gente recomenda é que se busque formas de outras formas, né, que estejam de acordo com a língua portuguesa, estejam de acordo com as nossas regras, né, gramaticais, e que realmente incluam mais gente. Então, ao invés de falar... sei lá, eles falaram hoje para a gente aqui, tal coisa, né? Referindo eles como homens e mulheres ali, né, naquele grupo. Então, vamos mudar o jeito de falar. Todo mundo ali falou, as pessoas ali presentes falaram isso tudo. Então, aí você já muda o jeito de falar sem precisar transformar e criar palavras novas aí, né, que não existem na língua portuguesa e que essas palavras elas não vão ser incorporadas, né, não são grafias que podem ser um dia incorporadas aí na nossa língua. Então isso é um ponto. O outro ponto é que, realmente, se você escrever todes com arroba, ou com X, ou com E, isso no leitor de tela vai ser lido de uma forma absolutamente esdrúxula, que não vai realmente complicar a compreensão dessas pessoas que utilizam o leitor de telas, vai complicar também a compreensão de pessoas com autismo, que levam muito, né, ali as palavras ali ao pé da letra, que seguem realmente tentando compreender exatamente o que foi escrito. Então pode gerar realmente, a gente tem depoimentos, né, de pessoas com autismo que, a hora que param em cima de numa palavra ali, um todes escrito com X, começa, não se importa mais com o restante daquele conteúdo e para tentar entender que palavra que é aquela, né? Então, você também já prejudicou a acessibilidade aí para esse tipo de público. E no caso de avatares, né, de Libras, né, que são tradutores automáticos, né, de Libras, né, da língua portuguesa para Libras, esses tradutores automáticos, eles seguem o padrão da língua portuguesa. Então, se você for passando ali, né, o mouse ali para aquele intérprete automático fazer a interpretação e passar por uma palavra como um todes escrito com E, ou com um X, ou com arroba, aquele intérprete, ele não vai, aquele robozinho, ele não vai reconhecer aquela palavra. Então, ele vai soletrar aquela palavra, ele vai soletrar com arroba no meio. Então, isso também vai prejudicar muito a compreensão ali do surdo daquele conteúdo. Então, é amplo aí. Então, para isso tudo, a gente recomenda realmente substituir por palavras que realmente incorporem todos os gêneros, mas que estejam de acordo aí com a língua portuguesa. E eu tenho um problema sempre com a terceira pergunta, você viu, né? A terceira pergunta. São muitas informações nessas, ele faz parte. A terceira pergunta, então, era a pergunta da Cida Leite, se já há algum movimento no Instagram para as pessoas com deficiência visual.
Tem. A gente também está estimulando essa campanha Imagens que Falam também no Instagram, então a gente já tem bastante gente participando, tanto que já faz parte do movimento, ou que não fazem, né, e que estão abraçando também essa campanha com a gente. Muita gente já está nos marcando, está marcando ali o perfil do movimento no Instagram com essa campanha. Temos colegas da nossa rede também, né, do movimento, puxando também a discussão em relação à plataforma em si, principalmente em relação às lives, que antes era um pouco mais acessível para a pessoa com deficiência visual fazer sua própria live, operar ali, né, sozinho na plataforma, e que teve uma atualização que acabou dificultando muito, tirando essa autonomia deles. Então também tem esse movimento, tanto para que a plataforma volte a ser, né, mais acessível aí para a pessoa com deficiência visual, quanto para quem publica as coisas realmente publicar, descrevendo as imagens, descrevendo os vídeos, tornando aquilo realmente mais aberto ali para todo mundo. Não só no Instagram, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. Todas as redes, né? Uhum. Suzeli, acho que a gente poderia também continuar horas aqui, porque de fato temos muito ainda a discutir sobre acessibilidade web. Uhum. Vieram imensos elogios da tua palestra, da tua fala, do domínio do conteúdo, que é um conteúdo relevante para a gente discutir. Então, nós agradecemos imensamente a tua disponibilidade de estar conosco na programação do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Para nós é uma honra trazer essa discussão também aqui para a UFPEL, né? Nós estamos com participantes do país inteiro no nosso seminário. Inclusive, participantes de Portugal também estão acompanhando a nossa programação. Então, para nós é uma honra poder estar discutindo esse assunto tão importante na nossa sociedade e te ter aqui conosco para trazer, então, essa pauta. Suzeli, muito obrigada de coração. Não sei se queres fazer uma fala de encerramento. Eu queria também agradecer em nome do movimento por essa oportunidade. O setor cultural ele tem chegado mesmo até o movimento com muito interesse, e isso tem deixado realmente a gente bem feliz. Então, estar nesse encontro, nesse evento aqui com vocês, realmente é algo muito bacana ali para o movimento e para as pessoas que fazem parte ali, que querem acessibilidade. Então, fico muito feliz. Coloco também o movimento, eu e o movimento ali à disposição de vocês para a gente conversar mais profundamente sobre o assunto, para ajudar todo mundo aí nessa transformação. Sigam a gente aí realmente nas redes e no nosso site, para que a gente passe muita informação e dica, que eu acho que vocês conseguem também ir dando esses passinhos, seguindo ali, cumprindo ali aquelas ideias ali que a gente vai pondo. Então, também queria agradecer muito e parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa. Hein? Suzeli, então, muito obrigada. Te agradecemos mais uma vez. Então, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, a nossa plataforma da UFPEL já retornou. Então, nós vamos encerrar essa transmissão e voltamos em breve, tá? Então, o nosso bolsista Super Roger, que está nos auxiliando aqui, que desde cedo, quando a gente acordou hoje com a notícia que estávamos com o servidor fora do ar, então está junto comigo aqui para que a gente conseguisse cumprir o horário das 10 horas, que a palestra começasse sem nenhum atraso. Então, Roger, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por todo o apoio que tu tens me dado e tens dado à nossa equipe para que a gente consiga essa transmissão como tem que ser, do jeito que a gente tinha programado. Então, peço agora que todos e todas aguardem uns minutinhos. A nossa transmissão no Facebook vai interromper e em breve voltamos, porque vamos utilizar, então, para a palestra das 11 horas, a plataforma da UFPEL. Então, é só o tempo da equipe sair de uma plataforma e ingressar na outra, tá bem? Pessoal, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.